Eu sou o Guto, sou uma pessoa branca de cabelos pretos, olhos pretos, tenho estatura média, estou trajando uma calça bege e uma blusa azul escura lisa. E o papo que eu trago hoje aqui para a gente se chama O Design da Toada, o processo criativo na composição musical. E eu aposto que vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é toada, não é verdade? Para desmistificar isso para vocês, me permitam falar um pouquinho mais da minha origem, da minha essência. Eu vim de Manaus para cá, mas eu não sou manauara. Eu sou parintinense. Parintins é uma cidade, é um interior localizado no interior do Amazonas, e é uma cidade muito conhecida pela sua festa, pelo seu festival folclórico, que é o Festival Folclórico de Parintins, que acontece no último final de semana de junho. Nessa festa existem dois protagonistas, que são os bois Garantido e Caprichoso. O Caprichoso, o boi preto da estrela na testa, e o Garantido, o boi branco com coração vermelho na testa. O Caprichoso é identificado pela cor azul e o Garantido pela cor vermelha, e existe uma rivalidade muito grande na cidade entre os dois. É tipo o Grêmio e o Inter aqui, o negócio pega fogo. Eu, como todo bom parintinense, eu tenho o meu boi. O meu é o azul, é o Caprichoso. E nessa festa, ela é regida por um gênero musical, né? Assim como nós temos o jazz, o rock, o MPB, lá em Parintins, lá no Amazonas, nós temos a toada. E a toada, ela é o gênero que rege essa festa, e em 2007, eu sempre fui muito apegado com a cultura, eu sempre tive uma paixão muito grande por isso. E também sempre fui muito envolvido com a música. E em 2007, eu decidi compor uma toada para o meu boi, para o Caprichoso, e eu tive aí a sorte, né, dela ter sido aceita para o CD, e desde então eu continuei compondo e até hoje eu faço toadas aí para o Caprichoso. Esse aqui é um print do Spotify, vocês podem acompanhar, minha playlist está disponível. E, em paralelo a isso, eu também sou designer, não é verdade? Nós aqui somos a maioria designer. E falando um pouco de processo criativo, eu me tornei compositor antes de me tornar designer. O processo criativo do compositor, de um artista e não de um projetista, ele é muito subjetivo, ele é muito inconsciente. Às vezes a gente está tomando banho e tem uma ideia. Às vezes a gente está dirigindo o carro e tem uma ideia. É um negócio inconsciente que acontece. Eu digo inconsciente porque a gente não sabe que existe um processo, mas o processo está ali. Não é verdade? É diferente da gente que é designer, que depois de alguns anos de carreira, eu percebi que a gente tem ali os métodos e tudo mais, né? E aí, pegando esses dois extremos, depois de algum tempo trabalhando na área, eu comecei a perceber que alguns métodos que eu utilizava ali no meu lado mais profissional, como designer, poderiam se encaixar no meu processo criativo ali na música. Então, decidi fazer um experimento, e é esse experimento que eu vim aqui contar para vocês, que é como que eu utilizei técnicas de design para fazer uma música. E agora eu vou dizer como é que foi todo esse negócio. Aqui na etapa de imersão, a gente vai colocar aqui as etapas tradicionais do design, né? Logo quando a gente começou a fazer essa toada, eu não fiz ela sozinho, eu fiz com mais dois parceiros, né? A gente tem o caos, né? Assim como no processo de design. A gente tem aquele emaranhado de coisas e depois que a gente vai descobrindo um pouco mais do problema, as coisas vão ficando mais linear, que a gente vai entendendo um pouco mais. Era assim que a gente estava, a gente ainda não sabia muito bem o que nós íamos fazer. A única premissa que nós tínhamos é que nós queríamos fazer uma toada de lenda amazônica, né? A toada tem vários subgêneros, pode ser o ritual indígena, pode ser de amor ao boi, e também tem a lenda, né? E a gente não sabia que lenda seria essa, né? É a lenda da cobra grande? É a lenda do boto? É a lenda do curupira? A gente não sabia. Então a gente entrou em um processo, vamos dizer assim, de descoberta da música, né? E a primeira coisa que a gente fez, aí, nossos primeiros passos, foi fazer uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa desk. E a gente teve acesso a várias referências, como, por exemplo, as histórias do povo Pataxó, as 100 melhores lendas do folclore brasileiro, o lendário amazônico e dentre outros, né? Nós também fizemos algumas entrevistas semi-estruturadas com alguns profissionais ali da área. Um deles é o Giovanni Bastos, que é antropólogo, e ele deu para a gente um background muito forte assim, de um mitológico amazônico. E o outro foi o Eric Nakanomi, que é presidente do Conselho de Arte do Caprichoso, que também forneceu para a gente informações aí muito importantes sobre o lendário amazônico. E foi através deles
que nós tivemos acesso à nossa principal referência para essa música, que foi esse livro aqui, Crisálida, uma viagem extraplanar do Pedro Massulo. Nesse livro, o autor ele narra a história dos povos Wayana Palai. É o seguinte, imaginem que esse bloco daqui é um pedaço de terra e daqui é outro bloco de terra. E essa parte azul que está aqui no meio é o rio. Os Wayana Palai moram na região ali do Pará, esse rio é chamado de Paru. Eles eram distribuídos da seguinte forma, né? À direita morava os Wayana e do outro lado morava os Apalai. Moravam em harmonia até que um dia começou a sumir gente da aldeia. E eles começaram a achar que os outros povos estavam sequestrando, matando um outro, e começou uma briga pela terra. Até que um dia, eles navegando pelo rio, viram que as ondas estavam um pouco mais agressivas e decidiram ver o que estava acontecendo ali. E eles avistaram uma criatura no meio do rio chamada de Tuluperê, que era um lagarto de 2 cabeças, que a cabeça da esquerda só comia o Wayana e a cabeça da direita só comia os Apalai. Eles se juntaram para derrotar o bicho, né? E conseguiram. E depois disso, se uniram e até hoje essa tribo ela é conhecida com um nome só e não mais separado. Hoje eles são os Wayana Palai, um nome só, uma tribo só. Essa era a lenda que nós escolhemos para fazer a música, né? E aí, então, depois de sair um pouquinho do caos, fomos para a ideação. Primeira coisa que nós fizemos foi um benchmarking. Aqui, então, nós analisamos várias toadas antigas, também pegamos músicas de outro gênero, como rock e metal sinfônico, e isso enriqueceu muito o nosso background melódico, extraímos muita coisa para colocar na nossa música agora, na nossa criação. E também fizemos um mood board, coisa que a gente faz muito aí, né, no mercado. E só olhando aqui essas imagens, né, ela já dá para a gente muitos insumos, muitas partículas de poesia. E não só de poesia, como também da alegoria, como que poderia ser, né? A gente tem cenários ali de esqueletos, caveiras, feras de 2 cabeças, muita coisa aí que a gente já pode estar transformando em letra, né? Depois de estar munido dessas ideias aqui, né, foi quando nós começamos a fazer os nossos brainstorm, né? A gente primeiro se sobrecarregou de ideias para depois construir um negócio. O brainstorm se dividiu em 2 partes. Basicamente, a primeira foi um brainstorm focado em letra, e ele foi feito através desse bloco de notas que foi compartilhado, onde todos os meus parceiros, juntamente de mim, a gente colocava ali todas as palavras que a gente achava que poderia ir para a música sem medo de julgamentos, né? Cara, tudo que tu achar que vai, põe aí. E só aqui nesse início a gente já consegue ter um bom start. A gente já teve coisas daqui que, inclusive, foram para a letra final da música. Por exemplo, ali o Tribunal das Águas, os grafismos que brilham no corpo, dentre outras coisinhas aí. Esse foi da parte de letra, e o outro brainstorm foi na parte melódica, e ele focou muito entre eu e o meu outro parceiro, que é melodista também. E eu chamo a atenção para essa parte aqui, onde está esse AM, EM e D. Né? São cifras, galera, são notas musicais, né? Lá menor, Mi menor e Ré. E basicamente aqui esse brainstorm, que vocês estão vendo no WhatsApp, basicamente ele mandava, tocava no violão, lá um ritmo mandava para mim, eu escutava, já tinha outra ideia, já fazia o meu também, mandava para ele, e a gente ficava nesse vai e vem até conseguir chegar numa melodia bacana, e também pegando já partes dessa letra e colocando na melodia, então ficava ali o processo musical, entendeu? Até a gente ter uma primeira versão aí da música. E aí, tendo essa primeira versão, a gente precisa, assim como no mercado, né, validar o negócio. Né? E eu costumo dizer que a gente tem um teste de usabilidade para a música. Né? Como é que é o negócio aqui? O mais importante de tudo, assim como no mercado, é a gente saber quem são os nossos usuários, saber o perfil que a gente quer validar eles. E eu costumo dizer que aqui na música a gente tem alguns perfis. Um deles é a opinião leiga. Pessoas que não são músicos profissionais, pessoas que só entendem do gênero. Eu costumo dizer que a gente faz música para o povo, e não para músico profissional. A gente quer que o povo ame nossas músicas. Essas pessoas aqui representam a opinião do povo. Então, eu costumo dizer que elas são o nosso termômetro. Se elas estão dizendo que está bacana, segue em frente. Se tem algo para mudar, dá atenção para elas. É importante a opinião delas. Mas também tem o outro usuário aqui que representa a opinião técnica, né, que aí sim são músicos profissionais, e eles vão dar feedback mais do tipo, cara, não usa essa nota aqui que vai ficar mais elegante. Então, a gente vai ter feedbacks do tipo que vai enriquecer a música também. Validado
A gente vai ter agora uma versão já, vamos dizer, pronta aí da toada, e é hora de prototipar aquilo, né? Fazer a UI, deixar ela bonita, produzi-la. Então é a hora da gente ir para o estúdio e colocar aí os instrumentos. Vai ter violão, vai ter baixo, como vai ser o arranjo, vai ter flauta, vai ter guitarra, quem vai cantar. Então é a hora ali de produzir tudo e ver o negócio bonito no final, né? E bom, no final nós tivemos aí um resultado, depois de todo esse processo apoiado em técnicas de design. Nós recriamos uma música e o resultado foi esse aqui. No rio, luar, implacável baiana lutar, escudo é lança, é flecha, a bala e o ataque espreitar. Código de limo borbulhando sangue frio, o aningão, canibal, vigia presa. No lago viva, luz de fogo prenunciam, redemoinho de medo, atacaiana. Atacar, papai! Obrigada. Pela terra! Pele de couro, espinho de tucum, escama, cipó letal, ação de humano. Negra brutal, apoia! Marca, sinais, pintura primitiva, rugido da fera, selvageria. Crânios no teu colar choram. Voo do arauto, sela, calafrio, o grafismo ilumina, o corpo é fogo que arde, peçonha corrói, as cabeças vão te devorar. Os tambores de guerra vão tocar. Toca o tambor. As cigarras armadas avançam. Fortunas de pedra no ar, chuva ferida feroz. Os filhos de Cuyuri, os filhos de Cuyuri. Na luta cruzada, no tribunal.